Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos e terem aceitado o nosso convite para participar de mais um webinar da Beckhoff, dessa vez falando sobre as vantagens do PC embarcado dentro da ideia da tecnologia de automação baseada em PC. Muito bem, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos, mas não o José de Souza Rodrigues. Eu sou o Marcos Giorgiani, eu estou substituindo o Marcos José, que é o nosso especialista em IPC and Safety Products. Ele teve um pequeno contratempo, mas então, diante disso, as perguntas que podem ser enviadas a qualquer momento não podem ser muito difíceis, uma vez que eu não sou especialista. Não, estou brincando. Pode mandar qualquer pergunta. Vamos tentar responder a maior parte delas ainda na apresentação, mas caso isso não seja possível, com certeza enviaremos a resposta por e-mail para cada um de vocês. Por isso, não se acanhem, podem fazer a pergunta que quiserem. Muito bem, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre a Beckhoff, quem somos nós, né? A Beckhoff é uma empresa alemã, desenvolvedora, ela desenvolve e comercializa produtos de automação, mas a nossa principal característica é justamente a tecnologia de ponta em automação. Ao longo desses 40 anos de existência, e coincidentemente no mês de junho, é o mês em que estamos comemorando 40 anos de fundação, a Beckhoff desenvolveu uma linha de produtos que é composta basicamente por 4 famílias. Na verdade, composta por 4 famílias. A família de PCs industriais, os nossos sistemas de ES, a tecnologia de acionamento com servodrives e servomotores, e o último e não menos importante, na verdade, o diferencial de toda essa tecnologia, que é o nosso software TwinCat, que transforma o PC no melhor controlador de mercado, seja ele um PLC ou um comando numérico. Muito bem, então vamos em frente com o tema de hoje, que é o PC embarcado. Então, vamos mudar a nossa tela. Vamos aí. Então, o tema de hoje é o PC embarcado. E o que são os PCs embarcados ou os Embedded PC da Beckhoff? São CPUs extremamente compactas para fixação em trilho padronizado de painel. E uma das características é a possibilidade de você integrar diretamente o nosso sistema de I/O em grau de proteção IP20 nessas CPUs. Então, eu posso conectar diretamente na CPU dos PCs Embedded a nossa linha Bus Terminal com barramento K-Bus ou a linha EtherCAT. Na verdade, o que nós vamos ver aqui, tudo que se aplica ao PC embarcado, o CX, se aplica ao PC normal, como já foi apresentado num webinar anterior pelo Marcos José. Inclusive, seria interessante você visitar o nosso canal no YouTube, esse webinar está disponível lá. Faça a sua inscrição, deixe o like e pegue lá o vídeo do webinar, né? Então, como nós dissemos, essa linha de PCs, essa linha de CPUs, você tem o I/O integrado diretamente, formando um conjunto similar a esse que a gente pode ver, o que significa um sistema extremamente compacto, economizando o espaço no seu painel. Caso a quantidade de I/Os aqui seja muito grande, você pode fazer uma extensão desse barramento e você pode acrescentar estações remotas. No caso aqui, a gente está vendo um exemplo da expansão do barramento EtherCAT. Então, você tem as unidades conectadas diretamente à CPU e expansões remotas ligadas no cabo EtherCAT. Outra característica dos PCs compactos, dos PCs embarcados, é a possibilidade de você acrescentar módulos no barramento PCI, tanto do lado esquerdo da CPU, quanto do lado direito entre a CPU e o módulo fonte. Então, o barramento PCI é esse aqui que está indicado por essa seta. Então, no slide anterior, ele estava coberto por uma capa protetora, e aqui a gente pode remover essa capa e colocar módulos de expansão como está mostrado aí. Muito bem, então essa é um exemplo de módulos que podem ser colocados no barramento PCI. Então nós temos aqui módulos de áudio, entrada e saída de áudio,
módulos de comunicação serial, RS-232 e RS-485, portas Ethernet, portas USB, e também a possibilidade de colocar memória CFast ou HDs no barramento PCI, como extensão do barramento PCI. Muito bem, então esse daí é um exemplo de como a gente pode fazer as expansões do barramento PCI, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. No lado esquerdo e no lado direito a limitação são 4 módulos, então aqui nós temos um exemplo com duas expansões com portas Ethernet, canal serial, e aqui desse lado um exemplo interessante que é o acréscimo de 2 unidades HD no modo RAID, onde eu garanto a disponibilidade do HD através do espelhamento por esse sistema. O módulo fonte também é considerado como um módulo de expansão, então nesse exemplo nós temos 4 módulos do lado esquerdo e 3 módulos do lado direito da CPU. Outra grande característica dessa linha de produtos dos PCs embarcados é justamente a grande robustez pelo fato de não ter partes móveis dentro dele. Todos eles são fanless, e com isso a gente tem uma manutenção praticamente zero ao longo de toda a vida do produto, garantindo uma disponibilidade muito grande, né? Essa disponibilidade garante aí uma vida longa a esse produto, né? Então nós temos exemplos aí de produtos rodando há mais de 15 anos, né? Então é o fato, por exemplo, dos primeiros modelos da linha de PCs embarcado, que foi o CX-1000. O CX-1000 foi lançado em 2001, 2002. Essa é a foto de um dos modelos dele. E existem CPUs rodando até hoje. Obviamente, essa linha entrou em processo de obsolescência pelo fato dos processadores que equipam essas CPUs não estarem mais disponíveis, mas a Beckhoff ainda vai manter a assistência técnica dessa linha por mais uns 5 anos. Então, nós temos CPUs dessa funcionando aí por mais de 15 anos, o que mostra a grande robustez do produto. Além disso, além do MTBF muito longo, você também conta com MTTR muito baixo. Então, no caso, por exemplo, de você ter uma CPU danificada e essa CPU ter um HD tendo uma CFast como HD, basta você levar essa CFast para um outro hardware exatamente igual e esse hardware já inicializa sem que você tenha que fazer nenhuma outra configuração, bastando transportar a CFast de um hardware para outro. Então, no caso de um raio cair nessa CPU e ela ser totalmente danificada e a CFast sobreviver, você pode levar essa CFast para um outro produto. Muito bem, hoje ele agora está colaborando. Além disso, similarmente à nossa linha de PCs normais ou PCs não embarcados, a linha de PCs embarcados apresenta uma variedade muito grande de processadores, desde ARM 9 400 MHz até CPU, até processadores Xeon equipando esse nosso produto, o que garante aí um desempenho extremamente elevado para esses casos. Similarmente à linha tradicional de PCs, quando você transforma um PC embarcado num controlador, ele também é programado com o TwinCat, assim como a outra linha de PCs, ou seja, o TwinCat é a nossa ferramenta padrão de programação, não importa qual a CPU que está sendo usada para controle. Outra grande característica que pode se fazer, outra grande flexibilidade dessa linha de PCs embarcados, é justamente a possibilidade de você ter controle centralizado ou descentralizado, né? Então você pode ter várias CPUs distribuídas ao longo do seu processo, do seu controle, e fazer um controle descentralizado com essas CPUs distribuídas. Muito bem, então a combinação de robustez, alto desempenho, permite com que esses PCs eles sejam ideais para máquinas CNC. Então, nessa foto aqui, nesse slide, nós vemos uma CPU com a nossa linha de servodrives compactos acionando nossos servomotores. E queria aproveitar aqui também mais uma vez e convidar vocês todos a visitar o nosso canal no YouTube, porque na semana passada fizemos um webinar justamente sobre
essa linha de drives compactos, e esse webinar está disponível em nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, deixe o seu like. Mas da mesma forma como ele serve para a máquina CNC, essa linha de CPUs, na verdade, acaba atendendo qualquer tipo de máquina com qualquer tamanho de motor, desde os motores pequenos acionados pelos drives compactos até os motores grandes acionados pela nossa linha de servodrives AX8000 até 180 Nm ou 120 kW, tanto a linha AX8000 quanto a linha AX5000. Então essa robustez, esse alto desempenho torna os PCs embarcados ideais para qualquer tipo de máquina. Muito bem. Nessa linha, nessa ideia de tornar os PCs cada vez mais compactos, a Beckhoff lançou recentemente o CX7000, que é o mais novo membro da família de PCs embarcados, que é uma CPU extremamente compacta, tanto em tamanho quanto em custo, mas ela é capaz de controlar de trabalhar com toda a nossa linha de I/O, inclusive até controlar 10 motores, usando o nosso TwinCat PLC e algumas bibliotecas específicas para acionamento de motor dentro do TwinCat PLC. Então o CX7000 é o mais novo membro da família de PCs embarcados, extremamente compacto. Muito bem, por ser um PC embarcado, obviamente ele já vem com uma série de softwares instalados, inclusive os sistemas operacionais. Tradicionalmente, a Beckhoff trabalha com todos os Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 7, Windows Embedded Compact 7, e somos certificados para trabalhar com a nuvem da Microsoft. Algumas CPUs dessa linha de PCs embarcados, elas são nativas para IoT, e outras, assim como no PC normal, é possível que você coloque uma biblioteca do TwinCat para que ele se conecte ou transmita os dados diretamente para a nuvem. A Beckhoff está trabalhando agora num novo sistema operacional, um sistema operacional de tempo real, que vai ser o TwinCat BSD, baseado no FreeBSD, e é um sistema operacional também com característica de tempo real, e em breve teremos mais essa possibilidade de sistema operacional dentro dos nossos PCs, né? Muito bem, então agora vamos fazer um pequeno exemplo, né? Vamos ver um pequeno exemplo, juntando todas essas características que nós vimos dos PCs compactos, que é a flexibilidade e conectividade direta com nossos I/Os, né? Então vamos imaginar aqui uma aplicação, inicialmente uma aplicação muito simples, onde a gente tem somente alguns I/Os digitais, e fazer um controle PLC. E vamos imaginar que, na verdade, a gente queira expandir essa configuração, colocando mais I/Os e mais recursos. Então, para isso, basta você acrescentar os módulos de I/O nessa mesma CPU. Você não precisa trocar de CPU para fazer essa expansão. Então, aqui nós acrescentamos, além dos I/Os digitais, portas de comunicação com protocolos conhecidos, mais os I/Os de segurança, e também uma terminação onde eu posso, nesse caso que o barramento escolhido foi o EtherCAT, onde eu possa fazer uma extensão desse barramento para conectar outros dispositivos da rede EtherCAT. Muito bem, então o que a gente quer agora? Queremos acrescentar uma IHM? Muito bem, isso é possível. Acrescentamos uma IHM, essa CPU ela apresenta um DisplayPort, então eu acrescento uma tela, e dentro dessa CPU está o software de visualização. Então dentro dela está o software de controle e mais o software de visualização, o TwinCat PLC por enquanto e o TwinCat HMI. Muito bem, preciso de uma outra tela? Não tem problema, coloco uma outra tela numa porta DVI disponível nessa CPU. Então essa CPU consegue mostrar o controle ou mostrar telas diferentes em duas telas conectadas nessa CPU. Muito bem. Quero fazer controle de eixo nessa CPU, basta eu acrescentar os servodrives e os servomotores. Nesse caso, a linha AX8000 para motores maiores, conectados nessa extensão de barramento EtherCAT.
Se eu preciso fazer um controle em PTP ou NCI, basta eu fazer um upgrade da licença de TwinCat PLC para o TwinCat NC PTP ou TwinCat NCI, para que eu tenha um controle mais elaborado dos eixos. Preciso acrescentar uma remota com mais I/Os e controle de eixos de menor porte? Sem problema nenhum. Eu pego uma porta Ethernet transformada em EtherCat e tenho esse I/O acrescentado a esse sistema todo, controlando motores de pequeno torque através dos nossos servodrives compactos. E, continuando, se eu quero fazer um sistema de controle de energia, ou isso tudo inserido num controle de eficiência energética, eu posso acrescentar os módulos de controle de energia. Aqui também é interessante a gente chamar a atenção para o nosso canal no YouTube, porque também foi feito um webinar específico sobre essa linha de módulos para monitoração e controle de energia, e esse webinar também está disponível no nosso canal no YouTube, Beckhoff Brasil com Z. Visite o nosso canal, se inscreva, deixe seu like, e eu posso acrescentar os módulos de energia dentro dessa configuração de I/O já existente. Basta eu colocar os módulos lá e tudo funciona. Além do que, também eu posso acrescentar os módulos com grau de proteção IP67, IP69K dentro da rede EtherCat. E o mais importante e o mais interessante também é você aproveitar dispositivos legados na sua aplicação. Então, nós já tivemos clientes, por exemplo, que eles tinham uma gama muito grande, um volume, uma quantidade muito grande de inversores de frequência em DeviceNet, e eles fizeram a troca do controlador, e nós entramos com esse produto, com uma CPU compacta, com uma porta DeviceNet, e conseguimos aproveitar todos os 250 inversores de frequência que ele tinha lá, se comunicando nesse protocolo. Então, isso representou para ele uma grande economia, e uma economia em todos os sentidos, economia dele não precisar trocar de produto e economia no tempo de desenvolvimento da aplicação, uma vez que esses dispositivos já estavam lá e foram usados da maneira que estava. Se eu quiser ainda me conectar a PLCs existentes para fazer coleta de dados em outras máquinas e disponibilizar esses dados por essa porta Ethernet e mandar esses dados para a rede corporativa, isso é possível também através de protocolos legados, por exemplo, aqui mostrando o Profibus e conectando essas CPUs de PLCs aqui. Essa é outra grande característica tanto dessa linha de PCs, que são os PCs embarcados, quanto da outra linha, que é justamente a possibilidade de conectar esse PC, essa CPU, à infraestrutura de TI já existente, sem a necessidade de colocar switches ou uma infraestrutura especial para isso. Então, eu já posso conectar essa configuração toda, com tudo isso que a gente colocou aqui. Obviamente, a vantagem aqui ainda é a redução de espaço, mas tudo que está sendo mostrado aqui com a linha de PCs embarcados também é possível fazer com a nossa outra linha de PCs, e também essa conectividade tanto com a infraestrutura de TI existente, quanto a possibilidade de você mandar os dados direto para a nuvem. Muito bem, e vamos fazer um comparativo então. Então, lembrando do ponto de partida, que era uma aplicação muito simples de I/O digital, e a gente expandiu até essa configuração com servomotores, I/Os em IP67, mais motores, 2 telas e tudo mais. Tudo isso expandindo sem a necessidade de troca de CPU. Se nós compararmos isso com uma aplicação num CLP tradicional, nós vemos a grande vantagem da automação baseada em PC em relação a uma automação tradicional com PLC tradicional como a gente conhece. Então, com certeza, para você partir daquele ponto inicial de uma aplicação só com pontos digitais e chegar aqui num PLC tradicional, com certeza você teria que trocar essa CPU desse PLC e com certeza acrescentar outros hardwares, o que demandaria custo
não só de hardware, mas custo também de tempo de desenvolvimento da aplicação. Então, com certeza, essa é a vantagem da automação baseada em PC, e os PCs embarcados trazem essa característica de redução de tamanho, aliado ainda a um grande desempenho. Pessoal, basicamente era isso que tínhamos hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Convido todos aí a assistirem os nossos próximos webinars. Estão aí. Então, ainda essa semana, na segunda rodada de webinars desse mês comemorativo de 40 anos de Beckhoff, no dia 18 teremos o TwinCat Analytics apresentado pelo engenheiro Rodrigo de Souza, o XTS, um sistema revolucionário de transporte, no dia 23, apresentado pelo engenheiro Márcio Rodrigues, e os terminais de proteção de sobrecorrente dentro da nossa linha de I/O EtherCAT, no dia 25, apresentado pelo engenheiro Ricardo Pérez. Respectivamente, o Rodrigo é especialista em software, o Márcio é o especialista em motion e o Ricardo Pérez é o especialista em sistemas de I/O. Não deixe de nos visitar nas redes sociais. Não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, o Beckhoff Brasil com Z. Todos esses webinars estarão lá disponíveis, bem como tutoriais que mostram como você pode se beneficiar de toda essa tecnologia de controle baseado em PC. Então, nós temos o nosso instrutor Adilson criando vários vídeos tutoriais mostrando como configurar um sistema de I/O, como configurar o sistema de motion e tudo mais. Então, estamos disponíveis no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima vez. As perguntas serão respondidas e enviadas pelo e-mail e espero contar com todos vocês nos nossos próximos webinars e estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana para todos e até uma próxima oportunidade.